Ela estava esfregando o chão em silêncio, como fazia todos os dias, quando ouviu um som que jamais deveria ecoar naquela casa. O choro de um bebê, alto, urgente, quase sufocado. Ayana congelou. O som vinha do segundo andar da mansão Takashi, um espaço sagrado onde os funcionários não deviam entrar sem permissão. Mas algo naquele choro atravessou sua alma. Um chamado que nenhuma regra conseguiria silenciar. Antes de continuarmos essa história, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. Ayana era uma presença estranha naquela casa. Africana, com pele escura e olhos grandes como noites sem lua, contrastava com o mundo sutil e silencioso dos Takashi. Seu lenço estampado era como um grito de cor, em um lugar feito de cinzas, madeira e sombras. Mas naquele momento, nada disso importava. Ela subiu as escadas de tatame sem hesitar, os pés descalços e os joelhos ainda úmidos da faxina. O choro vinha de trás da porta do quarto de Riku. Quando abriu, encontrou o bebê deitado entre almofadas emboladas, com a fralda completamente suja e o rostinho avermelhado de tanto chorar. Sem pensar, Ayana o pegou nos braços. O corpinho tremia de cansaço, exalando um cheiro ácido que cortava o coração. A pele, sensível e úmida, mostrava sinais claros de descuido. Não havia babá. Não havia governanta. Ninguém. Apenas aquele bebê deixado sozinho, no silêncio de uma casa imensa demais para alguém tão pequeno. Ela o segurou contra o peito e começou a balançar suavemente, sussurrando uma canção de ninar em Yorubá. Uma língua que o bebê não conhecia, mas que parecia entender com o corpo. Os olhos de Riku, ainda úmidos, começaram a piscar mais devagar. Seus soluços ficaram espaçados. O som da voz de Ayana fazia o tempo recuar, como se finalmente alguém tivesse respondido. Ela sabia que não podia usar os quartos de banho da família. A governanta havia deixado isso claro, mas Riku precisava de ajuda agora. Ayana desceu com ele no colo e foi direto à cozinha, com passos firmes, decididos. Tudo ali era silenciosamente belo. A pia de pedra escura embutida sob a grande janela de madeira era onde ela lavava pratos todos os dias, mas nunca para algo assim. Limpou o espaço com cuidado, aqueceu a água na chaleira de ferro fundido e testou a temperatura no pulso. Aquilo não era um banho qualquer, era um gesto de sobrevivência. Com as mangas arregaçadas, Ayana apoiou o bebê com delicadeza dentro da pia funda. Ele ainda tremia, mas já não chorava. Enquanto derramava a água morna com as mãos em concha, ela cantava a mesma canção de antes. O vapor subia em espirais e criava um casulo invisível ao redor dos dois. Riku sorriu, pela primeira vez. Ayana sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Aquele sorriso valia mais que qualquer salário. Era o tipo de gesto que não cabia em hierarquias e que jamais seria esquecido. Mas ela não sabia que o Sr. Masaru Takashi havia acabado de chegar. Ele voltara de uma viagem de negócios uma noite antes do previsto. Subiu os degraus do corredor lateral, retirou os sapatos com o costume tradicional e seguiu em direção à cozinha, atraído pela luz e pelo som que quebrava o silêncio da casa. Quando parou na porta, viu uma cena que não compreendia de imediato. A mulher estrangeira curvada diante da pia, com um lenço africano colorido na cabeça, banhando seu filho com mãos cheias de amor. Ele não disse nada, apenas ficou ali, observando. O bebê sorria, a mulher cantava, e por um segundo Masaru se sentiu intruso dentro da própria casa. O aperto que sentiu no peito não era raiva, era outra coisa, algo que ele havia enterrado há muito tempo. Naquele instante suspenso, o contraste entre a rigidez do mundo ao seu redor e a ternura daquele gesto foi como um corte limpo. E embora ele ainda não soubesse, tudo estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, Ayana acordou com uma sensação estranha, como se tivesse atravessado uma fronteira invisível.
A casa parecia diferente. Os corredores de madeira rangiam mais alto. O silêncio, antes confortável, agora pesava. Nenhum funcionário comentou o ocorrido, mas os olhares, esses falavam alto. Cruzes de julgamento, cochichos disfarçados. Ayana percebeu que a notícia se espalhara. Ela havia tocado no bebê. Pior, ela o havia banhado, como se o cuidado dela tivesse violado um código sagrado não escrito, o de saber o próprio lugar. Mesmo assim, algo havia mudado. Quando entrou na cozinha, viu que o bule de ferro já estava no fogão, a água aquecida. E sobre a bancada, em vez do pano velho de limpeza, um pano novo de algodão branco. Pequenos gestos, quase invisíveis. Mas não para quem passou a vida lendo os detalhes. Ayana agradeceu em silêncio. Não sabia se era Masaru quem havia deixado aquilo, mas gostava de pensar que sim. Que talvez, de algum modo, ele tivesse entendido o que viu na noite anterior. O gesto, a urgência, o carinho. Ela seguiu com o dia como se nada tivesse acontecido. Limpou as janelas de papel de arroz com mais delicadeza que o normal. Cuidou dos tatames como quem faz oração. Quando cruzou com o senhor Takashi no jardim, abaixou os olhos com respeito como mandava o protocolo. Mas ele parou e pela primeira vez dirigiu-lhe a palavra. Você cantava o quê? A voz dele era firme, mas não dura. Ayana ergueu os olhos devagar. Uma canção de berço. Da minha terra. Ele assentiu em silêncio e foi embora. Mas aquele diálogo de 5 palavras ecoou o dia inteiro. À noite, ela passou pelos corredores internos e viu pela porta entreaberta o bebê dormindo no futon. Alguém havia trocado os lençóis, deixado um incenso aceso e uma pequena boneca de madeira ao lado do travesseiro. Era o tipo de cuidado que não se comprava. Ayana sentiu o coração se apertar. Não podia mais se aproximar como antes, mas também não conseguia fingir que nada havia mudado. Havia criado um laço invisível, e dentro daquela casa silenciosa, isso era perigoso. No dia seguinte, a nova governanta chegou. Vinha de Kyoto, com histórico impecável, postura rígida e expressão gelada. Vestia-se com perfeição e falava com autoridade. Na primeira reunião com os funcionários, ela deixou claro: nenhum contato direto com o bebê. Qualquer desvio seria punido com dispensa imediata. Os olhos dela pararam por um segundo em Ayana. Limpeza apenas nas áreas permitidas. Foi o suficiente. O recado estava dado, e o laço que Ayana criara começava a se estreitar com a força de uma corda prestes a arrebentar. Mas naquela mesma noite, enquanto lavava o chão do corredor externo, Ayana ouviu novamente o choro. Não tão alto quanto antes, mas doído, contido, como se o bebê estivesse tentando não incomodar. Ela parou com a vassoura na mão, em silêncio. A nova governanta passava no andar de cima. Os criados fingiam que nada ouviam. Mas Ayana, ela não sabia fingir. Ficou ali, imóvel, olhos fechados, com o corpo inteiro pedindo para subir de novo, para quebrar mais uma regra, para salvar, de novo, alguém que não sabia pedir socorro. Ela não subiu, mas também não foi embora. Permaneceu ajoelhada no tatame como em oração. O choro cessou lentamente. Ayana encostou a testa no chão e, num sussurro, murmurou a mesma canção, mesmo à distância, mesmo sem ser ouvida. Porque às vezes os laços que salvam não precisam de presença física, só de intenção. Mas ela não sabia que alguém a observava pela fresta da porta. Nem que no dia seguinte sua vida viraria do avesso e tudo que ela havia feito pelo bebê seria usado contra ela. Na manhã seguinte, Ayana notou que os panos de limpeza haviam sido trocados por versões ásperas e velhas. Os sabões estavam pela metade e as tarefas pareciam ter dobrado de volume. Não era coincidência. A nova governanta agora a vigiava em silêncio, como um gato que espera o menor movimento em falso para atacar.
Cada passo de Ayana soava mais alto nos corredores de madeira. Cada suspiro parecia um risco calculado. Era como se a casa, antes silenciosa, tivesse se tornado uma armadilha com olhos e ouvidos em cada canto. Durante o chá da tarde, quando todos os empregados se reuniam no refeitório, Ayana sentiu o desconforto crescer. As conversas paravam quando ela passava. A mulher que dividia o quarto com ela agora dormia de costas viradas, sem trocar uma palavra. O que antes era invisível, a cor da sua pele, o sotaque do seu canto, o lenço colorido que usava nos cabelos, agora era arma contra ela. Pequenas hostilidades se acumulavam em silêncio, como poeira escondida entre os tatames. Mas ela resistia. Por dentro, jurava que não deixaria aquilo destruí-la. Certa tarde, ao limpar os fundos da casa, Ayana viu o bebê no colo de uma das tias distantes da família, recém-chegada de Osaka. A mulher fazia carinho no menino com indiferença, como se ele fosse um objeto decorativo. Mas quando o bebê olhou em direção a Ayana e esticou os bracinhos com um som sussurrado, quase um "ah-na", o coração da empregada falhou por um segundo. Foi a primeira vez que ele a reconheceu, e isso não passaria despercebido. Ela se curvou, como se nada tivesse acontecido, mas sentia os olhos da governanta cravados em suas costas. Na manhã seguinte, a ordem veio clara e escrita num bilhete sobre o armário de vassouras. Não se aproxime do segundo andar. Era onde ficavam os quartos da família. Ayana engoliu seco. Era um aviso, ou uma ameaça, ou os dois. Ela passou o dia inteiro como uma sombra. Limpava apenas os cômodos permitidos, evitava qualquer gesto que pudesse ser interpretado como desrespeito. Mas algo dentro dela já havia mudado. Ela não era mais apenas uma faxineira. Ela agora carregava uma culpa invisível, a de ter sido humana demais. Naquela noite, Masaru apareceu sozinho na cozinha. Vestia roupas de treino e segurava um pano com as mãos cobertas por tinta. Disse que havia tentado pintar, mas nada saía. O rosto dele carregava um cansaço que não vinha do corpo. Ayana, em silêncio, preparou um chá com gengibre e deixou sobre a mesa. Ele não agradeceu, mas também não foi embora. Ficaram ali por longos minutos, apenas com o som da chaleira. Até que ele disse, como quem fala consigo mesmo: "Às vezes, eu acho que esse bebê sente mais do que todos nós juntos." Ayana não respondeu, mas algo em seu olhar fez Masaru recuar, como se tivesse dito demais. Na madrugada seguinte, a porta da despensa estava entreaberta, e sobre a mesa, Ayana encontrou um objeto que não pertencia à cozinha. Um chocalho antigo, de prata, com o nome do bebê gravado na lateral. Ela olhou ao redor. Não havia ninguém, mas sentiu, com força, que aquilo era um recado. Não um presente, nem um gesto de carinho. Aquilo era uma isca, uma armadilha cuidadosamente montada para que ela caísse de novo. Só que dessa vez, sem saída. E quando na manhã seguinte, a governanta chamou Ayana pelo nome. Pela primeira vez, com um leve sorriso nos lábios e a voz doce demais. Ela entendeu que estava oficialmente sendo caçada. A governanta a chamou até a sala de chá, onde raramente os empregados eram recebidos. Ayana entrou com os pés firmes, mas o coração inquieto. Sentada à mesa, a mulher lhe ofereceu um doce de feijão adocicado, o que era incomum e perigoso. "Sente-se, por favor", disse, com o mesmo sorriso. Ayana obedeceu. A sala estava impecável demais, o chá quente demais e o tom de gentileza carregado demais. Era como um teatro montado para uma peça que ela não havia ensaiado, mas cujo papel principal seria o de vilã. A conversa começou cordial. Perguntas sobre sua terra, sua família, seus motivos para vir ao Japão. Ayana respondeu com honestidade, mas sentia cada palavra pesar como um passo em falso. Até que a governanta inclinou o corpo e disse: "O Sr. Takashi quer saber se houve algum mal-entendido na noite em que você entrou no quarto da criança." Ayana congelou. "Eu ouvi o choro.
Ele estava sozinho. A mulher assentiu lentamente. Pois é, essa é exatamente a dúvida. Por que uma simples faxineira entrou onde não devia, tocou no que não devia e se esqueceu de qual é o seu lugar? O silêncio seguinte foi um abismo. Ayana, de cabeça erguida, tentou explicar que não havia ninguém, que o bebê estava em risco, mas a governanta apenas sorria. Você será transferida para outra ala da casa. Não se aproxime mais do segundo andar, nem do jardim, e jamais do bebê. Aquilo era uma sentença, sem defesa, sem apelação. Mas o que mais doeu em Ayana foi saber que naquele exato instante a narrativa oficial estava sendo reescrita, e nela ela já havia sido pintada como uma ameaça. No corredor, cruzou com Masaru. Ele ia na direção oposta, os olhos baixos, como se não a visse. Ela parou, esperou um gesto, um olhar. Nada. Apenas passou. Aquilo doeu mais que qualquer punição. O silêncio dele foi a confirmação de que sim, ela estava sozinha. Não só como estrangeira, mas como mulher, como pessoa. Ayana sentiu a dor do abandono que não grita, apenas corrói. Ainda assim, curvou-se com respeito. Mesmo diante da humilhação, escolheu a dignidade. Porque se deixasse que a ferissem por dentro, aí sim teriam vencido. Os dias seguintes foram longos e frios. Não pelos ventos, mas pela indiferença. Seus horários mudaram, as tarefas aumentaram, os alimentos do refeitório eram menores. E sempre, sempre havia alguém anotando algo quando ela passava. Uma atmosfera de vigilância havia tomado a casa. E Ayana sabia. Estavam esperando que ela errasse. Só precisavam de uma desculpa, um motivo plausível, algo que justificasse a decisão que já haviam tomado. Ela só não sabia ainda qual seria o pretexto, e ele veio. Numa manhã nublada, a governanta a chamou às pressas. O quarto do bebê havia sido revirado. Fraldas fora do lugar, brinquedos espalhados, o chocalho de prata jogado ao chão, e sobre o futon, um lenço colorido, idêntico ao que Ayana usava. Ela sentiu as pernas falharem. "Foi você?" perguntou a governanta com frieza. Ayana negou, tentando controlar a voz. "Eu não estive aqui." Mas já era tarde. A armadilha havia se fechado. E o silêncio cúmplice dos outros funcionários era a chave que selava a porta. Naquela noite, antes mesmo de terminar o turno, Ayana foi chamada até a entrada principal. Suas coisas estavam prontas. O Sr. Takashi não desceu para falar com ela. Nem Masaru, nem ninguém. Apenas a chuva fina no telhado acompanhou sua saída. Mas enquanto caminhava pelos degraus da mansão, de cabeça erguida, Ayana sabia que aquela história não terminaria ali, porque a verdade, mesmo enterrada, sempre encontra uma fresta para florescer. Ayana passou a viver em um pequeno quarto nos fundos de uma lavanderia comunitária em Kobe. O espaço era úmido, com paredes de papel de arroz que deixavam passar o vento gelado das noites de outono. Mesmo assim, ela agradecia por cada dia. Costurava panos durante a madrugada, lavava roupas alheias de manhã e, à tarde, preparava refeições para uma senhora idosa doente. Era como se cada gesto de cuidado fosse uma forma de manter viva a esperança de que o que aconteceu não definiria quem ela era. Mas mesmo longe da mansão, ela ainda ouvia o choro daquele bebê quando fechava os olhos. Sentia o peso de não ter podido protegê-lo até o fim. O abandono injusto ainda ardia em sua pele, mas ela transformava dor em gesto. Um dia, na pequena rua onde vivia, encontrou uma jovem mãe com 2 filhos famintos e sem casa. Ayana os acolheu em seu minúsculo quarto sem hesitar. Era como se o universo estivesse lhe dando outra chance de cuidar, mesmo que fosse de outros. Na vizinhança, passou a ser conhecida como a mulher do lenço colorido. Era respeitada, mas ninguém sabia seu passado. E ela preferia assim. Carregava um segredo e uma saudade, mas também uma chama que nunca se apagava. Certa tarde, ao passar em frente a uma livraria,
Viu um cartaz preso com fita adesiva. Uma exposição de arte contemporânea, com entrada gratuita. O nome do artista estava em destaque: Masaru Takashi. Por um instante, Ayana parou de respirar. O cartaz mostrava uma pintura. Uma mulher ajoelhada diante de uma criança com um lenço vermelho nas mãos. Aquilo não era coincidência. Era ela. A pose, as cores, até a maneira como o lenço se dobrava, era a imagem congelada de um momento que só os dois haviam vivido. Ela tocou o papel com os dedos trêmulos. Por um instante, o passado deixou de ser dor para virar memória viva. Mas não sabia o que aquilo significava. Só sentia, no fundo da alma, que algo estava prestes a acontecer. Ayana foi à exposição 2 dias depois, vestida com discrição e o mesmo lenço colorido. Caminhou entre os quadros em silêncio, até parar diante daquele. O título era simples: Antes do Silêncio. Havia outras pessoas observando, comentando, elogiando, e então uma mulher de cabelos presos e vestido formal se aproximou. "Você está na tela, não está?" perguntou. Ayana hesitou. A mulher sorriu. "Sou curadora da galeria. O artista nunca nos contou quem ela era, mas sempre chorava quando falava dessa pintura." Foi naquele instante que Ayana entendeu. Masaru havia falado sim, não com palavras, mas com arte. E agora o mundo inteiro via aquilo que a família tentou enterrar. A beleza de um gesto silencioso, o poder de uma presença desprezada. Ao sair da galeria, Ayana se sentia leve. Pela primeira vez em meses, caminhava como alguém que existia, não apenas sobrevivia. Mas o destino ainda tinha um último acerto para fazer. Na manhã seguinte, uma carta chegou. Sem remetente, sem selo, apenas seu nome escrito em caligrafia cuidadosa. E dentro do envelope, um convite manuscrito com 3 palavras que congelaram seu coração. "Ele precisa de você." Ayana segurou o envelope entre os dedos por horas, antes de ter coragem de abri-lo de novo. Aquela caligrafia era diferente da de Masaru, mas a mensagem era íntima demais para ser de um estranho. Passou o dia tentando convencer a si mesma de que era um engano, mas ao entardecer, com os pés descalços e a alma inquieta, ela se levantou. Vestiu seu melhor kimono simples, prendeu o lenço colorido na cintura como uma faixa e caminhou até o endereço que estava escrito no verso. Sabia que aquilo não era apenas um reencontro, era uma convocação do destino. Era uma clínica pediátrica discreta no centro de Kobe. Ayana hesitou ao entrar. A recepcionista a olhou com estranheza, mas não disse nada. Apenas apontou para o final do corredor. Quando a porta se abriu, ela viu Masaru de pé, ao lado de um berço. O bebê estava ali, maior, mas com os mesmos olhos inquietos e expressão séria. Masaru parecia exausto, mais magro, com olheiras fundas e as mãos trêmulas. Quando viu Ayana, fechou os olhos e disse apenas: "Me perdoe, eu não sabia como lutar contra eles." Ayana não respondeu de imediato. Apenas caminhou até o berço, abaixou-se devagar e cantou baixinho a mesma melodia que havia sussurrado meses antes. O bebê virou o rosto em sua direção e sorriu. Aquele sorriso que ninguém mais via, que ninguém mais entendia. Masaru se aproximou, ajoelhando ao lado dela. "Ele não aceita nenhuma outra babá, chora por dias, recusa comida, não dorme, só quando ouve aquela canção." A voz dele falhava. Ayana continuava cantando, não como empregada, não como subalterna, mas como alguém que tinha algo que nenhuma outra tinha: amor genuíno. "Meu pai me obrigou a afastá-la. Disse que havia câmeras, que a polícia seria envolvida, que minha carreira acabaria se eu não colaborasse." Masaru falava como quem espiava pecados antigos. "A pintura foi a única forma que encontrei de dizer a verdade." Ayana ouviu tudo em silêncio e, ao final, disse apenas: "A verdade não se pinta, se vive." Ele abaixou a cabeça. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer frase. Era um reencontro sem garantia de reconciliação.
apenas de verdade. Nos dias que seguiram, Ayana voltou à clínica todos os dias, não como funcionária, como convidada. Masaru pagava pelo transporte, pelas refeições, pela roupa nova que mandou costurar para ela. Ela aceitava em silêncio. Sabia que aquilo era o início de algo. Não se sabia ainda se reparação ou tentativa de controle. O bebê, agora chamado Sota, florescia. Começava a engatinhar, a reconhecer sons. E sempre que via a Ayana, seus olhos brilhavam como se reencontrassem uma parte esquecida do próprio coração. Mas na terceira semana, algo mudou. Um homem chegou à clínica, terno escuro, olhar rígido, e entregou um envelope a Masaru. Quando ele leu, empalideceu. Ayana perguntou o que era. Ele hesitou, mas mostrou. Era um comunicado oficial. O conselho da família Takashi deseja solicitar a guarda definitiva de Sota e o afastamento imediato da senhora Ayana de qualquer vínculo com o menor. Ayana não reagiu, não naquele momento. Mas soube ali mesmo que a guerra silenciosa havia começado e que dessa vez ela não sairia pela porta de trás. Na calçada da clínica, antes de ir embora, Ayana parou e olhou para cima. O céu estava limpo e pela primeira vez em muito tempo ela sorriu sozinha, porque agora quem tinha tudo a perder não era ela. Na manhã seguinte, Ayana não foi até a clínica. Permaneceu sentada no pequeno tatame do quarto alugado, com o envelope ainda fechado sobre a mesa. Sabia que a decisão da família Takashi não era apenas sobre Sota, era sobre apagar qualquer rastro de sua presença na história. Era como se quisessem reescrever tudo, removendo a única parte que havia sido verdadeira. Ela se levantou devagar, prendeu o lenço com firmeza no alto da cabeça e saiu. Não faria escândalo. Faria história. Masaru apareceu naquela noite. Estava diferente. Terno impecável, sapatos lustrados, cabelo milimetricamente penteado. Mas os olhos estavam cheios de medo. Ele não pediu permissão para entrar. Apenas se sentou no chão e ficou em silêncio por minutos, até que disse: "Se eu não obedecer, serei deserdado. E eles disseram que, se você continuar aparecendo, vão te acusar de assédio. Disseram que vão te arruinar mesmo sem provas." Ayana cruzou os braços, firme. "Você veio aqui me dar uma escolha, ou me fazer acreditar que eu não tenho uma." Ele engoliu seco e não respondeu. Mas naquela noite, Ayana tomou sua decisão. Ela não fugiria. Não mais. Ligou para uma advogada que havia conhecido durante seus dias como cuidadora. Uma japonesa descendente de imigrantes nigerianos, que entendia muito bem o que era ser invisível num lugar onde todos se parecem, menos você. Contou tudo. Desde o primeiro dia na mansão até a exposição da pintura. "Você não tem provas", disse a advogada. "Mas tem algo mais forte. Tem uma história que eles vão fazer de tudo para esconder. E isso, no Japão, ainda é mais perigoso do que qualquer denúncia." No dia da audiência privada convocada pela família, Ayana apareceu de cabeça erguida. Estava linda, vestia um kimono negro com detalhes bordados à mão e o lenço colorido contrastando como uma bandeira viva. Os Takashi estavam todos lá, rígidos, frios, distantes. Apenas Masaru parecia humano. Sota não estava presente. A reunião começou com formalidades, acusações veladas e insinuações sobre comportamento inadequado. Mas quando Ayana tirou da bolsa um envelope com cópias da pintura e cartas de mães da comunidade que ela ajudara, o salão silenciou. "Eu não vim aqui implorar por reconhecimento", disse ela com a voz firme. "Eu vim lembrar vocês de que não se apaga a verdade só porque ela incomoda." A curadora da galeria havia escrito uma carta de apoio, uma pediatra da clínica também. Masaru tentou falar, mas foi interrompido pelo patriarca. Ela já teve espaço demais. Foi então que a avó de Masaru se levantou pela primeira vez em anos e disse: "A única vez em que ouvi Sota rir foi quando estava com essa mulher.
Se querem mesmo pensar no futuro da família, comecem com a verdade. Depois da reunião, ninguém falou com Ayana. Ela saiu sozinha, o lenço ao vento, a cabeça erguida. A advogada segurava os papéis com força. Você pode não ganhar na justiça, Ayana, mas já venceu no coração de quem importa. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro, apenas uma folha dobrada com um bilhete simples, escrito com caligrafia tremida. Obrigada por ter amado o menino, mesmo quando ninguém mais o fez. Sem assinatura. Mas Ayana reconheceu a letra. Era da avó. E ali, sozinha naquele quarto modesto, ela chorou. Não de dor, mas de dignidade. Porque alguém, enfim, havia reconhecido sua verdade. Na manhã seguinte, algo mudou dentro dela. Ayana acordou antes do sol, vestiu seu lenço como se fosse armadura e caminhou até a estação de trem. As pessoas ainda olhavam, como sempre olharam. Mas pela primeira vez, isso não a diminuía, a fazia crescer. Ela não queria mais apenas sobreviver, queria ser ouvida. E quando entrou no vagão lotado com sua sacola de panfletos e o envelope das cartas de apoio, ela sabia que aquele dia seria diferente. Foi direto ao centro cultural, onde havia uma exposição de arte local. Esperou o auditório esvaziar e pediu 3 minutos no microfone. A princípio riram, mas depois de 20 segundos de fala, ninguém mais piscava. Ayana não se vitimizava. Ela narrava os fatos com precisão, com dor contida, com uma lucidez que cortava como lâmina. Eu cuidei de um bebê que não era meu e fui expulsa como um estorvo, mas deixei amor onde só havia ausência. Quando terminou, houve silêncio. E depois, aplausos, longos, reais. O vídeo de sua fala viralizou. Uma jovem ativista o publicou nas redes sociais com a legenda: "A mulher que ensinou a elite japonesa o que é dignidade". Nos dias seguintes, Ayana passou a ser procurada por jornalistas, ONGs, coletivos culturais. Mas ela não queria fama, queria respeito. Recusou entrevistas sensacionalistas, mas aceitou o convite para dar uma palestra em uma universidade de arte. Ali, falou sobre a pintura exposta na galeria, a imagem dela com Sota nos braços, e revelou que havia sido Masaru quem a pintou. Ele não teve coragem de assinar porque amou nas sombras, disse Ayana, mas aquela obra nasceu da verdade, e verdades assim não podem ser enterradas. A plateia silenciou. Pela primeira vez, ela não era apenas ouvida, era levada a sério. As pessoas começavam a enxergá-la além do lenço colorido e da pele escura. Começavam a vê-la como humana, como artista, como parte de uma história que o Japão preferia ignorar. Ayana saía das sombras. Foi nesse dia que Masaru a procurou novamente. Apareceu na saída da universidade com um guarda-chuva molhado e os olhos fundos. Eles me cortaram da empresa. Ayana não respondeu. Mas não me importo mais. Eu quero te ajudar. Ela respirou fundo. Quer me ajudar? Diga a verdade, em público. Ele hesitou. Os dois ficaram imóveis sob a garoa fina de outono. Você não entende? Se eu fizer isso, nunca mais verei meu filho. Ela sorriu com amargura. Bem-vindo ao meu mundo, Masaru. E o deixou ali, estático na calçada. Naquela noite, Ayana recebeu uma ligação inesperada. Era da avó de Masaru. A voz fraca, mas decidida. Sota está doente, não querem levá-lo ao hospital. Dizem que é só um resfriado. Ayana congelou. Mas não é, a senhora completou. E eu sei que você é a única que pode reconhecer isso. O coração de Ayana disparou. Estava sendo chamada de volta. Não por orgulho, mas por instinto. Aquele menino era parte dela. Parte que nenhum sobrenome ou contrato poderia apagar. Chegou na mansão sem ser anunciada. A chuva caía fina como véu de silêncio. A porta estava entreaberta. Entrou devagar. O ar estava abafado, denso, errado. O menino, suado e sonolento, respirava com dificuldade no colo da governanta. Disseram que não era nada. Ela sussurrou.
Ayana se aproximou, tocou a testa do bebê e olhou nos olhos dele. Ele está com febre muito alta. A respiração está rápida. Isso pode ser perigoso se não agirmos agora. A governanta hesitou, depois entregou o menino. E foi ali, com Sota nos braços, que Ayana voltou a ser quem realmente era. Mas mal sabia ela que alguém observava da escada e que, naquele momento, a história tomaria um rumo que ninguém esperava. No alto da escada, a mãe de Masaru observava tudo em silêncio. Os dedos tremiam levemente sobre o corrimão de madeira esculpida. Ela não chamava por ninguém, não interferia, apenas olhava aquela cena. Ayana, com Sota nos braços, tomando decisões com firmeza e delicadeza. Era como assistir a algo proibido, mas belo, como se por um instante a casa voltasse a respirar. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão parecia viva, mas minutos depois, a porta principal se abriu com força. O pai de Masaru entrou com expressão dura. O som do salto contra o piso de madeira ecoou como uma ameaça contida. Quando viu Ayana com o bebê, o olhar dele congelou. Quem deixou ela entrar? A voz saiu como um trovão abafado. A governanta tentou responder, mas Ayana se adiantou. Ele precisava de mim. Foi como acender o pavio de uma bomba. Você não tem o direito de pisar aqui, ele gritou. Vai sair agora, ou chamo a polícia. Ayana não se moveu. Com o bebê ainda nos braços, respondeu com voz firme. Então chame e diga a eles que preferiu deixar seu neto em risco do que permitir que uma mulher negra o salvasse. O homem hesitou. Por um segundo, a arrogância deu lugar ao medo. A governanta deu um passo à frente. Depois, a avó. Ela salvou a vida dele, disse a senhora. Você devia agradecer, não expulsar. O silêncio que se seguiu foi como um terremoto invisível. Mas antes que qualquer resposta viesse, Masaru entrou pela porta dos fundos. Encharcado de chuva, segurava uma pasta marrom e um envelope branco. Não precisa chamar a polícia, disse com a voz baixa. Eu já fiz o que precisava. Caminhou até o centro da sala, abriu o envelope e mostrou os papéis. Estou abrindo mão da herança, da empresa, de tudo. Todos ficaram imóveis, mas não do meu filho e não da verdade. O pai avançou, tentando pegar os papéis, mas Masaru recuou. Já está protocolado, assinado, público. Depois virou-se para Ayana. Você me pediu que eu dissesse a verdade em público. Aqui estou. A voz dele tremia, mas não cedia. Você foi mais mãe para ele do que todos nós juntos, e se tiver coragem, vai continuar sendo. Ayana não segurou as lágrimas. Era como se tudo que ela suportou ganhasse voz naquele instante. A mãe de Masaru desceu as escadas pela primeira vez em semanas. O rosto estava pálido, envelhecido pelo medo, mas os olhos continham algo novo. Caminhou até Ayana e a encarou por longos segundos. Você acha que eu não a vi? Que não vi quando embalava meu neto? Quando cantava baixinho para ele dormir? A voz falhava. Eu vi tudo e calei, mas não calo mais. E sem aviso, tirou um broche do casaco e o entregou a Ayana. Era da minha mãe. Quero que fique com você. Foi o gesto mais humano que aquela mulher já fizera. Na manhã seguinte, a casa estava diferente. Mais leve, mais silenciosa, mas de outro tipo de silêncio. Um silêncio de recomeço. A avó preparava chá. A governanta limpava as janelas com calma. Ayana embalava Sota com os pés descalços no tatame. E Masaru, sentado no degrau da varanda, observava a cena como quem encontra, enfim, um lugar onde todas as peças quebradas fazem sentido juntas. Na tarde de domingo, um vento suave atravessou os corredores da mansão como se limpasse algo antigo. Poeiras que não eram só de tempo, mas de orgulho. Ayana estava no jardim, sentada sobre uma esteira de palha, com Sota dormindo nos braços. Vestia um dos kimonos simples que a avó de Masaru lhe dera. Nada de luxo, apenas respeito. A luz do entardecer acariciava seu rosto. E pela primeira vez, não havia medo nos seus olhos. Era paz.
era pertencimento. Mas ainda havia algo a ser feito. Masaru se aproximou com uma caixa retangular envolta em tecido vermelho. Ayana o olhou, curiosa. Ele se ajoelhou ao lado dela e abriu a tampa lentamente. Dentro estava a pintura. Aquela pintura. A imagem dela com Sota nos braços, desenhada com traços firmes, mas sensíveis. Era a única obra que Masaru havia feito nos últimos meses. Eu queria te mostrar isso muito antes, ele sussurrou. Mas precisei encontrar coragem onde nunca me ensinaram a procurar. Ayana ficou em silêncio, mas uma lágrima deslizou devagar. Ela passou os dedos pela tela como se estivesse tocando uma memória viva. Você não precisava pintar isso, disse. Mas ainda bem que pintou. Ele sorriu, mas havia tensão no olhar. Tem mais uma coisa, disse, e tirou de dentro da caixa um envelope menor. A avó do Sota quer que você o leve ao templo amanhã, para o ritual do nome. Ayana o encarou. Ela quer que eu apresente o nome dele aos deuses. Masaru assentiu. Ela disse que Sota nasceu 2 vezes e que só você esteve nas 2. Na manhã seguinte, Ayana caminhou pelo templo antigo com Sota no colo, envolto em um pano azul. Ao lado, a senhora japonesa segurava uma pequena oferenda. Os sinos tocaram. Os monges acenderam o incenso. E no altar onde os nomes das crianças são entregues ao sagrado, foi Ayana quem falou. A voz firme, clara, embargada. Este é Sota, filho do destino, filho do amor, filho da coragem. Então, em silêncio, a avó colocou a pintura no altar como oferenda. A mulher que antes nada dizia, agora dizia tudo, sem uma única palavra. Do lado de fora, ao final do ritual, estavam jornalistas. Mas não por escândalos ou sensacionalismo. Estavam ali por causa de uma história que começava a ecoar nas redes. A história de uma mulher africana, sozinha em um país distante, que salvou um bebê, curou uma família e ensinou um homem a escolher o que é certo. Quando perguntaram seu nome, ela apenas disse, Ayana, e completou, olhando nos olhos da câmera. Eu não sou exceção, só precisava que alguém abrisse a porta. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. E nos comentários, diga de onde você está assistindo, porque o mundo todo precisa de histórias como essa. Histórias de coragem, de justiça e de amores que nascem onde ninguém esperava. Até o próximo vídeo!